Município do Rio de Janeiro é condenado por não aplicar o percentual previsto em lei na educação. De acordo com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, os valores totalizam mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Justiça do Rio Grande do Sul comemora o aumento da produtividade da Central de Transferência de Presos. A Central de Transferência gerencia as vagas de 9 casas prisionais de Novo Hamburgo e 18 de Porto Alegre, o que totaliza 17 mil presos. Conheça as regras na hora de alugar um imóvel. Condomínios residenciais podem criar regras para restringir o aluguel por temporada, feito por aplicativos e sites. Justiça condena a Avianca a indenizar um passageiro com deficiência que foi impedido de embarcar sozinho em um voo. E ainda, os perigos de quem empresta o nome para outras pessoas. Esse hábito é responsável por 24% da inadimplência, de acordo com uma pesquisa feita pelo SPC Brasil. Olá, boa noite. Emprestar o nome é responsável por mais de 20% das inadimplências no Brasil. E na maioria dos casos, quem emprestou o nome paga a conta. Escapa. Emprestei para minha mãe, né? Uma vez ela abriu uma empresa, né? No meu nome. E aí tive certos problemas no futuro com isso, né? Porque sobrou todas as contas, né? Para mim poder acertar e ter que tentar limpar meu nome novamente, foi bem complicado. Quando é com um amigo, então vira briga eterna. Esse aí tomou um empréstimo de 15 mil reais para o pai do melhor amigo. Quer dizer, do ex-melhor amigo. Não pagou, sempre enrolando, falando, tal dia a gente resolve. Aí agora ele tá com caô que colocou a casa para vender e que futuramente vai pagar. Emprestar o nome ou mesmo tomar dinheiro no mercado financeiro em benefício de parentes ou amigos é uma prática comum no Brasil. O problema é que esse hábito é responsável por 24% da inadimplência, de acordo com uma pesquisa feita pelo SPC Brasil. Quando isso acontece, em mais da metade das vezes, quem emprestou o nome ou fez um empréstimo acaba arcando sozinho com a dívida. Emprestei o nome para um amigo e infelizmente ele não pagou a dívida e quem teve que pagar fui eu. Em 27% dos casos, o pedido de ajuda vem de amigos. Depois aparecem os pais e os filhos, com 14% dos casos. Essa senhora aí costuma não só emprestar, como pedir aos filhos ajuda financeira eventual. Afinal, ela reconhece, sempre pode aparecer uma comprinha surpresa no caminho. Tem momentos que às vezes a gente está até passeando, a gente está passeando aqui, né? Gostou de alguma coisa, não deu? A gente pede um amigo, né? Mas tem que pagar. É isso mesmo. A maioria dos pedidos de socorro financeiro feitos a amigos e familiares tem como objeto a aquisição de bens de consumo, principalmente eletrônicos como computadores, celulares e televisões, com 22% dos casos. Os eletrodomésticos aparecem em seguida com 19%, materiais de construção com 11% e imóveis para casa 10% dos casos. O cartão de crédito é o tipo mais comum de empréstimo de nome. Em 32% dos casos, quem emprestou não sabia sequer o valor que seria gasto. Essa advogada especialista em direito do consumidor recomenda a atenção a quem vai emprestar o nome a terceiros. São raros os casos em que o tomador do empréstimo conseguiu provar que o beneficiário não foi ele. E o risco de terminar com o nome sujo na praça é muito grande. Para o mundo jurídico, o real devedor é aquele que emprestou, né? A relação é entre o fornecedor e aquele que figura como consumidor na relação jurídica. Então, aquele que foi beneficiado com o empréstimo não vai ser cobrado diretamente. Uma forma de se precaver de pedidos de empréstimos indesejados é obter garantias de pagamento. Mas se a proximidade for muito grande e ficar difícil dizer não, aí a advogada recomenda uma conversa olho no olho para saber se o gasto é mesmo urgente. Tentar estabelecer condições para esse empréstimo, como data do pagamento, valor a ser pago, vencimento. Preferir o empréstimo em dinheiro, considerando que você impede uma futura cobrança, a negativação do seu nome. Descobrir também, de fato, qual a real necessidade da pessoa. Às vezes, o bem pretendido ele não é essencial. Então, aquele que vai emprestar, com um simples conselho ou uma argumentação financeira, consegue fazer com que a pessoa entenda isso e desista dessa compra também. A prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas é uma tendência no mercado de trabalho. Mas será que a chamada pejotização é uma boa opção? Saiba mais na reportagem de Manuela Borges. Eduardo é diretor de criação.
Ele conta que ao longo dos 15 anos de vida profissional, só trabalhou 2 vezes com carteira assinada. Mas mesmo prestando serviço como empresa, conseguiu negociar o pagamento de férias, 13º salário, plano de saúde e ticket alimentação. A Previdência ele paga por fora e ainda junta dinheiro para uma espécie de FGTS em caso de demissão. Eu pago uma Previdência e guardo uma parte do salário todo mês. E aí isso é a primeira coisa, caiu na conta, a primeira coisa que eu faço é tirar esse valor dessa segurança aí, eu boto no investimento, boto em alguma coisa, e é um dinheiro que eu não mexo. É calcular como se fosse um FGTS mesmo, você não pode acessar o FGTS, se impõe que você tem FGTS, bota lá e deixa para quando você precisar um dia. A reforma trabalhista em vigor desde novembro de 2017 alterou o artigo 442B da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Pela nova redação, a contratação do autônomo cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado, prevista no artigo 3º da CLT. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal afirma que este cenário de prestação de serviço entre 2 pessoas jurídicas é uma tendência cada vez mais crescente no mercado de trabalho. Entretanto, o contador explica que antes de assinar o contrato, o empregador deve tomar alguns cuidados para que não se configure uma relação de trabalho que pode ser questionada na Justiça. A questão da exclusividade, da dedicação exclusiva ao tomador de serviço é uma das preocupações. Deixar livre essa prestação de serviço, mas cobrar que tenha uma certa regularidade, uma certa constância, não é motivo de geração de vínculo. Ainda que a pejotização possa ser um caminho sem volta, um levantamento feito pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que a migração da carteira assinada para o prestador de serviço autônomo não avançou tanto quanto imaginavam os críticos da reforma trabalhista. O estudo aponta que entre 2015 e 2018, a variação foi de 0,6% a 0,8%. Entre aqueles que abriram o CNPJ, a maioria já era empregador que decidiu formalizar a empresa. A presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, conta que a pejotização não foi liberada pela reforma trabalhista e os empresários que optam por esta forma de contratação usam o artifício para fraudar a relação de trabalho garantida não apenas pela CLT, bem como expressa na Constituição brasileira. Afirma ainda que estimular o contrato de trabalhadores autônomos viola uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário. Tanto a pejotização como a contratação de autônomos, por exemplo, tem outro reflexo bastante complicado, que é estimular a dessindicalização dos trabalhadores. E trabalhadores dessindicalizados são trabalhadores com menor potencial para reivindicação coletiva por melhores condições de vida. No Rio Grande do Sul, a Central de Transferência de Presos completou 5 meses de atuação. No período, o índice de produtividade aumentou em 75%. A Central de Transferência gerencia as vagas de 9 casas prisionais de Novo Hamburgo e 18 de Porto Alegre, o que totaliza 17 mil presos. Em 5 meses de funcionamento, recebeu mais de 20 mil e-mails. Antes, no mesmo período, pouco mais de 11 mil mensagens chegavam para os antigos setores encarregados pelas vagas. O acréscimo no número de demandas encaminhadas foi de 75%. Como envolve muita urgência, a questão de risco de morte dos apenados, e a gente lida com os pedidos de transferência das casas prisionais das VECs de Porto Alegre e da VEC de Novo Hamburgo, VEC Regional de Novo Hamburgo, a gente precisa trabalhar em equipe, né? Todo mundo tem que estar muito engajado para a gente conseguir dar conta do recado. Os pedidos também são realizados por meio de ligações telefônicas e balcão, das 9 da manhã às 6 da tarde. A média é de mais de 50 ligações por dia. Apesar disso, houve também a redução no prazo de resolução dos pedidos de transferência, que agora é de no máximo 7 dias. A maioria deles é apreciado no mesmo dia. Muitas decisões também já são expedidas em 24 horas depois de protocolado o pedido inicial.
Antes, o pedido poderia levar até 15 dias para ser atendido. Não havia prazo determinado. O aumento da produtividade foi conseguido em um momento extremamente desafiador. A crise da falta de vagas nos presídios impõe aos magistrados e servidores uma equação de difícil solução. Um verdadeiro quebra-cabeças, onde é preciso encaixar as peças sem ter espaço para elas. Nós conseguimos fazer permutas entre presos. Então, se um preso não está bem, ou porque está sendo ameaçado por alguma facção, ou porque não quer integrar alguma facção, e aí não fazem parte de nenhuma delas, ou então porque quer ficar próximo a seus familiares, são esses os motivos mais recorrentes dos pedidos que nós recebemos. Então, conseguimos, muitas vezes, mudar o preso de uma casa prisional para outra por meio de permuta. A central de transferência fica no 4º andar do prédio 1 do Foro Central de Porto Alegre. O atendimento é feito por uma equipe de 6 servidores, além da juíza. Quem mais procura o serviço são familiares de presos e advogados. Muitos pedidos estão ligados a problemas entre facções rivais dentro dos presídios. A seguir, Rio de Janeiro é condenado por não investir o percentual previsto em lei na educação. O município apresentou agravo interno questionando a decisão monocrática do ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, que manteve o acórdão condenatório. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do município do Rio de Janeiro por não aplicar o percentual correto em educação. A primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso apresentado pelo município do Rio contra a decisão que o condenou por não aplicar, desde 1999, o percentual previsto na Constituição Federal para manutenção e desenvolvimento do ensino, por meio do Fundef e do Fundeb. Em ação civil pública, o município foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado a fazer a reposição da diferença entre o cálculo correto e o que foi aplicado efetivamente, com incidência de juros no prazo de 5 anos. De acordo com a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, os valores totalizam mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. O município apresentou agravo interno questionando a decisão monocrática do ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, que manteve o acórdão condenatório. Sustentou a incompetência da Vara da Infância e da Juventude para analisar a causa e alegou insuficiência das provas produzidas no processo para o cálculo dos valores que deveriam ter sido investidos. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho foi o relator do agravo interno na primeira turma. Ele explicou que a jurisprudência do STJ reconhece a competência absoluta do juízo da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso no caso. O ministro disse ainda que a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça veda a reanálise das provas. Este advogado explica que o gestor público não tem escolha quando se trata de cumprir uma previsão constitucional. Quando isto não é cumprido, o judiciário é invocado, como no caso aqui tratado, a fazer com que o poder público assim haja. Porque o que foi pedido na ação é tão apenas o cumprimento da norma constitucional. No Brasil, o acesso à leitura é garantido por lei. E, apesar dos benefícios, a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou que o brasileiro lê, em média, apenas 2 livros por ano. Pesquisas indicam que quando a gente lê, o funcionamento do nosso cérebro melhora, o vocabulário aumenta, estimula a criatividade e, por que não, a imaginação. Quando a gente lê um livro de história, principalmente para criança, a gente entra no mundo também da magia, né, do encanto das crianças. A leitura faz a pessoa imaginar, né? Aprende também a escrever. Eu me imagino no livro como se eu fizesse parte do livro. Apesar dos benefícios, o Brasil ainda é um país que lê pouco. Dados da última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou que o brasileiro lê em média 2 livros por ano. 44% não leem. E pelo menos 30% da população nunca comprou um livro. Por outro lado, os motivos que incentivam a leitura são importantes. 25% leem por amor à leitura, 19% pela atualização cultural e 10% para o crescimento pessoal.
E existem alternativas para aumentar o estímulo à leitura? Eu estou na 35ª edição da Feira do Livro de Brasília. Estou aqui, rodeada de muitas crianças. E sabe por que elas estão tão atentas? Porque ali na frente a gente tem um grupo de professores que estão trazendo as histórias dos livros para a vida real. E é através de contações de histórias, de exemplos dos pais, que a gente consegue mudar e ter uma sociedade mais leitora. O Estado também tem criado mecanismos para garantir o acesso à leitura. No ano passado, foi assinado o primeiro marco legal da história do país sobre o tema. Conhecida como Lei Castilho, a norma reconhece a leitura e a escrita como um direito. A existência da legislação, por si só, ela é um ganho substancial. Porque a partir do momento que ela é criada, nós passamos a ter um dever de agir para o Estado. Mesmo que seja uma lei que não traga sanções, isso não é relevante. O importante é que o dever de agir está posto. Isso faz com que nós tenhamos a condição de exigir a realização de políticas públicas voltadas a implementar a legislação e os direitos que estão previstos ali. E por que não começar com esse hábito antes mesmo de saber ler? Ela já vai aprender que livro é mais ou menos como se fosse um brinquedo, é divertido também. E não ficar só no tablet, na televisão. Hoje em dia a gente fica às vezes dando só tela para as crianças, né? E aí, quando elas veem isso aqui, acha diferente, né? O contato com o livro, tudo isso. O número de pedidos de medidas protetivas em casos de violência doméstica cresceu no Distrito Federal. Segundo dados do Tribunal de Justiça, entre janeiro e maio deste ano foram 6.409 pedidos, quase 9% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, que teve pouco mais de 5.800 casos. E você vai ver daqui a pouco, a Avianca é condenada por não embarcar passageiro com deficiência. A Avianca terá que pagar uma indenização na quantia de R$15 mil por danos morais. O avanço tecnológico sempre traz facilidades para a vida das pessoas. Uma delas é poder alugar um imóvel pela internet. Mas essa novidade trouxe preocupação para quem mora em condomínios. Alugar o apartamento virou um bom negócio para o jornalista Ari Filgueira. Ele oferece o imóvel em um dos aplicativos de celular mais usados no mundo. Quando o inquilino chega, Ari vai para a casa do pai. Ele diz que o negócio rende mais do que o aluguel convencional e que só precisa seguir algumas regras do condomínio. Eu não posso deixar nada na portaria do meu condomínio, entendeu? Eu não posso deixar chave, não posso deixar cartão de estacionamento, não posso deixar bagagem de hóspede, não posso deixar nada. Mas esse tipo de locação online vem gerando polêmica nos prédios residenciais. O bancário Paulo Augusto nunca sabe quem é o vizinho do lado. É que toda hora tem um morador novo. É segurança, porque o tempo todo entram pessoas diferentes. O apartamento aqui do lado, por exemplo, a chave dele, a fechadura, não tem chave, então é com senha. A pessoa chega, coloca a senha e entra. O proprietário nem tem que encontrar a pessoa que alugou dele. A maior preocupação do engenheiro Alexandre Lobo também é com a segurança. Cada hora tem uma pessoa ali acessando o imóvel, a gente não sabe quem é, né? Quer dizer, o aplicativo sabe, mas a gente não sabe. E ele pode colocar qualquer pessoa para dentro do imóvel sem também se identificar. Mas o que diz a legislação? A Lei 8.245 permite a locação por temporada por até 90 dias. O Código Civil diz que o proprietário pode dispor do que é seu. A Lei do Condomínio também prevê o uso do imóvel como quiser, mas com uma ressalva, que não ameace a segurança e o sossego dos vizinhos. O condomínio pode, então, restringir esse tipo de aluguel. O caminho é criar regras para colocar na convenção ou no regimento interno. O síndico deve levar à Assembleia a possibilidade de alteração da convenção do regimento interno. Essa possibilidade irá modificar efetivamente as condições de uso para locação do imóvel. Essa locação ela deve vir o quê? Uma previsão de locação mínima de 30 dias e um quantitativo máximo de pessoas para ocuparem a unidade. A Justiça condenou a Avianca a indenizar um passageiro com deficiência. Ele foi impedido de embarcar sozinho. No entendimento do juiz, a companhia não respeitou os direitos fundamentais das pessoas com deficiência.
O autor da ação é um passageiro com necessidade especial que foi impedido de embarcar sem acompanhante em um voo partindo de Passo Fundo com destino a São Paulo. A Avianca alega que a responsabilidade era do passageiro. Entretanto, o magistrado configurou conduta ilícita da companhia aérea por violar as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Avianca terá que pagar uma indenização na quantia de R$15 mil por danos morais e ainda deverá reembolsar o passageiro em R$ 609 por danos materiais, equivalentes ao valor das passagens aéreas adquiridas pela internet. Os valores devem ser acrescidos de juros e correção monetária. Até o dia 16 de junho, a Embaixada Britânica em Brasília vai receber projetos para a promoção de direitos humanos. Podem se candidatar a organizações da sociedade civil e também governos. As propostas devem incluir, por exemplo, sugestões de como inibir as causas de violações de direitos humanos e ainda promoção da democracia e do Estado de Direito. Os projetos selecionados serão custeados pelo governo britânico em até R$ 69 mil. Outros detalhes você encontra no site gov.uk. É hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos agora até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos então ao giro de hoje. A Força-Tarefa da Lava Jato, diante de mensagens divulgadas pelo site Intercept, divulgou nota afirmando que atua dentro da legalidade, que antes da apresentação de denúncias são comuns debates e revisões sobre fatos e provas de modo a evitar acusações frágeis em prejuízos aos investigados. No Conselho Nacional do Ministério Público, 4 conselheiros entraram com um pedido para que a Corregedoria do órgão investigue o conteúdo da troca de mensagens entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores integrantes da Lava Jato. A Ordem dos Advogados do Brasil também divulgou nota em que manifesta perplexidade e preocupação com os fatos noticiados. Em nota, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho diz que o conteúdo divulgado é grave e precisa ser investigado. Vamos agora a uma outra notícia. O plenário do STF vai analisar se, após a emenda constitucional 66 de 2010, a separação judicial é um requisito para o divórcio e ainda se ela se mantém como um instituto autônomo no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é uma decisão que vai valer para todo o país, porque o plenário virtual do STF reconheceu que o caso tem repercussão geral e, quando é assim, os tribunais brasileiros devem seguir a determinação do plenário ao julgar casos semelhantes. E a última notícia do giro de hoje, o Conselho Nacional de Justiça lançou a nova versão do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. O CEU garante melhor controle da gestão da execução penal sem custos aos tribunais. Essa nova versão resolve pendências de usabilidade e traz novas ferramentas. A expectativa é que o sistema seja adotado em todo o país até o final do ano. Atualmente, 750 mil processos tramitam na plataforma. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Então se inscreve no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora segue com você, William. Obrigado, Carla. O Jornal da Justiça fica por aqui também. Uma boa noite para você. Até amanhã.